Queria iniciar a meditação dessa manhã no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Atos 4, 11 e 12. Estou vendo aí que o pessoal tem versículos, olha, está muito chique, NVI, tá bom. Eu uso a Almeida Revista Atualizada, mas vamos ler por aqui. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Deixa esse verso aí. Eu queria que você se colocasse de pé, que você proclamasse essa verdade agora, de todo o seu coração. Vamos juntos? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Pode assentar. Não há nenhum outro nome, pelo qual devemos ser salvos. O nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. É nesse nome que há salvação. É nesse nome que há libertação. É nesse nome que há cura. É nesse nome que há toda a bênção de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E hoje eu quero estar falando algo com os irmãos e o nosso desejo. Nós temos orado, né? E nós queremos trazer uma palavra que vá nos orientar durante todo 2025. E fala a respeito do nosso serviço, a respeito daquilo que nós fomos chamados pelo Senhor. É algo extremamente simples, mas por demais deixado de lado. E nós precisamos mudar essa realidade entre nós. Nós precisamos avançar e nós vamos avançar nesse nome precioso, o nome do Senhor Jesus. E o que eu quero falar hoje, nessa manhã, é a respeito daquilo que o Senhor nos comissionou. Se eu perguntar aqui, acho que todos vão saber me responder. Qual foi a grande comissão de Jesus para os seus discípulos? O que eles deveriam fazer? Mateus 28, 18, é muito conhecido. O que diz lá, né? Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo, opa, o vento aqui está bom, hein? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você acha que essa palavra, esse último versículo aí, que o Senhor estaria com você até a consumação dos séculos, é uma palavra para você ou só para aqueles apóstolos lá que Jesus falou pessoalmente? É para você? Então, os versículos anteriores também é para quem? É só para eles lá? Não, é para nós. Nós não podemos ser seletivos na palavra de Deus, queridos. Esta é uma ordem, é uma comissão do Senhor para a igreja. Esta é a maior tarefa da igreja. Ir e fazer discípulos para quem? Para si mesmo? Não, para o Senhor. Toda autoridade me foi dada, porque foi dada a autoridade ao Senhor. Agora ele diz, ide e fazei discípulos. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E além disso, fazendo o que mais? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, tudo aquilo que Jesus, durante os 3 anos que ele passou com seus discípulos, ordenando várias coisas a ele, aquelas mesmas coisas é para que os novos discípulos pudessem conhecer e fazer e praticar. Esta é uma grande comissão para a igreja.
Eu tenho notado, irmãos, na minha caminhada com o Senhor, principalmente nos últimos anos, que entre nós, eu quero falar entre nós, assim, entre as assembleias que se reúnem no nome do Senhor Jesus, uma das grandes lacunas é não pregar o Evangelho. Passa-se muitos anos e somos os mesmos irmãos, às vezes até menos, porque alguns vão desistindo na caminhada. Mas poucos irmãos novos têm chegado, poucos filhos na fé. Mas esse não é o normal da igreja, esse não é o normal, não é a vontade de Deus. Você concorda que você precisa fazer discípulos para Jesus Cristo? Então nós queremos avançar. 2025, essa vai ser a nossa tecla aqui que nós vamos ficar batendo nela, todas as reuniões. Cada assembleia aqui representada vai ir avante diante do Senhor, e o nome do Senhor vai ser exaltado, trazendo novas vidas ao rebanho do Senhor. Porque nós queremos que algo aconteça, que o Senhor venha. E para Ele vir, o que tem que acontecer, irmãos? E este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Eu e você precisamos participar disto. Queridos irmãos, o Senhor Jesus não marcou uma data para Ele voltar. Você sabia disso? Não. Ele, Deus Pai, tem autoridade, Ele sabe quando é, mas Jesus não marcou uma data. E nós podemos apressar a volta de Jesus ou atrasar a volta do Senhor. Já pensaram nisso? Quem aqui deseja que o Senhor Jesus volte? Eu quero que você levante a mão. Quase todos levantaram. Tem alguns aí, mão abaixo, não sei porquê, mas... Se você quer que o Senhor volte, você pode cooperar para que Ele volte. Uma das coisas que você pode cooperar é pregando o Evangelho, falando do Senhor Jesus, testemunhando dEle, trazendo pessoas para o reino, levando pessoas a Jesus. Porque quando isso for concluída, essa tarefa, o Senhor voltará. Até lá o Senhor não volta. Eu e você podemos cooperar nessa obra do Senhor. É interessante quando nós olhamos o livro de Atos, é muito contrário às vezes à nossa realidade, mas isso não deve nos desanimar, ao contrário, olhando aqui o livro de Atos e vendo que a gente não está praticando aquilo, opa, vamos melhorar, vamos avançar, vamos tornar aquilo que os irmãos viveram lá no livro de Atos uma realidade para nós também hoje. Queridos irmãos, o Espírito Santo que foi derramado lá no início da igreja, que foi registrado no livro de Atos, é o mesmo Espírito Santo que habita em você? É? É o mesmo Espírito Santo que habita em você? Se fez lá, Ele pode fazer agora ou não? E vai fazer se você permitir, se você desejar e se você cooperar com Ele. Eu quero muito cooperar com o Senhor e gostaria de ver todos os meus irmãos cooperando. Que o Senhor nos anime. Quando nós olhamos no livro de Atos, nós vamos ver isso, que a igreja estava crescendo, avançando, pessoas sendo salvas, novos filhos na fé. Este é o normal da igreja do Senhor Jesus, esse é o normal do Espírito Santo. O Senhor deseja salvar todos os homens, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2, diz lá que é da vontade de Deus que todos sejam o quê? Salvos, os seus filhos, o seu cônjuge, os seus pais, os seus colegas de trabalho, os seus colegas da faculdade, da escola. É vontade de Deus que eles sejam salvos. Mas como crerão se não há quem pregue? Como? Não tem como. Eles precisam ouvir o Evangelho. E eis-nos aqui como discípulos de Jesus para falarmos, para testemunharmos. Atos 2,46 vai dizer que eles diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 4,4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram,
subindo o número de homens a quase 5.000. Atos 5,14, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens quanto mulheres agregados ao Senhor. Atos 6,7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 9,31, a igreja na verdade tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Crescia em número. O mais importante, irmão Billy, é qualidade, não é quantidade. Será que é assim que o Espírito Santo vê, irmãos? Isso é uma desculpa para a nossa incredulidade, para a nossa falta de ação. Queridos irmãos, cada pessoa que é salva não é um número. Cada pessoa que é salva é uma pessoa, é um servo de Deus, é um filho de Deus. E é muito bom que sejam muitos e muitos e muitos, que fosse o mundo inteiro. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar o mundo inteiro. O apóstolo João diz que o Senhor é propiciação pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Pelos do mundo inteiro. A obra de Jesus é suficiente para cada pessoa neste mundo ser salva. A igreja crescia em número. Aleluia. A igreja no Rio de Janeiro crescia em número. Aleluia. A Assembleia no Campinho crescia em número. A Assembleia em Campo Grande crescia em número. A Assembleia em Santa Cruz crescia em número. A Assembleia no Sapé crescia em número. Pode falando aí a sua Assembleia. A Rocinha crescia em... Quem mais? Quem mais? Miguel Pereira crescia em número. Aleluia. Irmãos, vamos nos animar no Senhor. Vamos animar no Espírito Santo de Deus. Ele quer usar você, quer usar a mim. A igreja precisa expandir, precisa haver crescimento, precisa ter novos filhos na fé. Nós precisamos ser como aquelas mulheres do Antigo Testamento. Era terrível quando a mulher não podia ter filhos. Era uma vergonha, ela se sentia envergonhada, inferiorizada. E a mulher de Jacó, ela disse: me dê filho, senão eu morro. Nós precisamos ser como essas mulheres. Espiritualmente falando, vocês estão me entendendo, né? Claro, né? Me dê filho, Senhor, me dê almas. Eu quero ganhar almas para Ti, eu quero ter filhos na fé. Eu não quero ser infrutífero. Eu quero chegar naquele dia, diante daquela multidão que ninguém pode contar, mas tem ali alguns que o Senhor me usou para levar a conhecer a Jesus. Como será glorioso você sendo usado pelo Senhor para levar alguém a passar a eternidade na presença de Deus. Você é instrumento de Deus para falar do Senhor, e alguns crerem, e aquelas pessoas serem tiradas das trevas e levadas para a luz, para o reino de Deus. Como isso é bom. Como é maravilhoso. Naquele dia, na presença de Deus. Queridos irmãos, nós somos à espera deste mundo para algumas coisas. O mundo espera de nós algumas coisas. A primeira coisa que ele espera é o encontro com Deus. Não tem como o mundo encontrar com Deus se não for através da igreja. Foi assim que o Senhor fez. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Às vezes a gente acha que só o Senhor Jesus é a luz. Ele é a luz do mundo, sim, mas Ele falou também que você é a luz do mundo. Você que está me olhando é a luz do mundo. Você é o sal da terra. O mundo espera um encontro com Deus através da sua vida e da minha vida.
É assim que é. 2 Coríntios 5,18, olha o que diz lá. Diz assim: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu... está muito chique isso aqui hoje, está indo até lá na tela. Vou ler por aqui que fica então mais fácil. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da condenação. É isso que está escrito aí, meus irmãos? Hã? Reconciliação. Você não foi chamado para condenar as pessoas do mundo ao inferno, mas você foi chamado para reconciliá-las com Deus. Deus te deu a você, deu a mim, o ministério da reconciliação. Louvado seja Deus por isso. O que diz o versículo 19? Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da condenação? Não, da reconciliação. Queridos, como que o mundo vai receber a palavra da reconciliação se não for através da igreja? Impossível. Continue. Portanto, somos o quê? Embaixadores de Cristo. Somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Queridos irmãos, tome consciência disso. Um dia, depois de muitos anos de seguindo o Senhor, isso se tornou tão forte no meu coração, que eu mudei a minha postura. Eu sempre conheci essa verdade, mas teve um momento que se tornou tão claro, tão forte para mim, de que eu sou o embaixador de Cristo. Sabe o que é um embaixador? É um representante de uma nação, um representante de uma autoridade, de um outro lugar. Nós somos representantes de Cristo, nós somos representantes de uma pátria. Embaixador dos Estados Unidos no Brasil, não é? Embaixador da China no Brasil, ele representa o quê? A nação dele. Você e eu somos representantes, somos embaixadores de Cristo e representamos o quê? Uma pátria celestial. Onde você chega, alguma coisa da pátria celestial tem que chegar com você, para as pessoas olharem, puxa, é assim que é lá. Você é um embaixador, ao seu redor aqui é embaixada celestial. Aqui onde eu estou, embaixada celestial. Aqui as regras são as regras do reino de Deus. Aqui o governo é o governo do reino de Deus. Quando você entra na embaixada americana aqui, na Presidente Wilson, quais são as leis que estão lá dentro da embaixada? Do Brasil? Não, americana. Ali é como se fosse um pedaço dos Estados Unidos, aquela embaixada. Onde você estiver é chegado o reino de Deus, sabia disso? Tenha consciência, onde você está, você é embaixador e ali tem que funcionar as regras do reino de Deus. Falando do amor de Deus, falando do reino de Deus, expulsando demônios, curando os enfermos, ali é o reino de Deus. Jesus disse, se eu expulso Satanás pelo dedo de Deus ou pelo Espírito Santo, é chegado o quê? O reino de Deus sobre vós. Aleluia. O Senhor foi o maior embaixador do céu, mas Ele nos delegou isso agora, sermos seus embaixadores aqui. É você e eu que precisamos representar o Senhor aqui na terra. O mundo espera um encontro com Deus através dos seus embaixadores. Somos a resposta de Deus para o mundo, às necessidades do mundo. Querido, o mundo está degradado. As pessoas estão sem rumo. Jesus olhou para a multidão e olhou para ela e viu como ovelhas desgarradas que não têm pastor. O Senhor se condoeu. O mundo está da mesma forma. Ontem eu e minha esposa fomos a um show
lotado, lotado de gente. Eu fiquei olhando assim para aquele povo, e Senhor, tanta gente que não te conhece. Eu gosto de música, eu gosto de, não tem nenhum problema, só que as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, elas depositam confiança em tantas coisas passageiras, temporárias. A minha esposa, minha filha brincou comigo, tinha umas pessoas à nossa frente, elas estavam lá cantando a música do cantor, e elas estavam quase que louvando, estavam assim, com as mãos, sabe aquela, quando a gente está louvando assim, a pessoa estava assim, tudo bem, pode cantar, mas vejam, ovelhas que não têm pastor, que não têm o Senhor ainda, é tudo tão efêmero, tão passageiro, mas você e eu conhecemos aquilo que é eterno, e seria muito egoísmo da nossa parte, muita crueldade não falar desse amor de Deus para as pessoas. Salmo 67 diz assim: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que conheça na terra o teu caminho, e todas as nações a tua salvação. Se você é abençoado para que eles conheçam a salvação de Deus. Seja gracioso para conosco, que nos abençoe. Para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Queridos, nós somos chamados para esse momento, para irmos, avançarmos, falarmos do amor de Deus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus, muito próximo à sua ascensão definitiva para se assentar no trono à destra do Pai, ele ainda estava na terra, ele já ressuscitado, ele falou essas palavras para os seus discípulos. Foram as últimas palavras do Senhor, aquilo que realmente é muito importante. Ide, fazei discípulos entre as nações, e Marcos, isso Mateus, em Marcos ficou registrado, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide. Irmão Billy, então eu preciso ir lá para a África, para a China, sei lá, para um país meio distante. Pode até ser que Deus te chame, mas não. Ide, é você ide, o seu vizinho está ali perto, é na sua escola, ide, enquanto você está caminhando, vai no seu trabalho, você está falando, em qualquer lugar, onde você estiver. Somos trabalhadores do Senhor. Mas olha o que Jesus falou. Em Mateus 9:37 ele diz: então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. O que é que a gente precisa fazer? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Você já viu esse versículo? Você sabe que são poucos trabalhadores na seara do Senhor? Jesus está fazendo essa afirmação. E ele diz então: rogue ao Senhor para que mande trabalhadores. Deixe-me dar uma sugestão para você. É Mateus 9:37. Isso, e o próximo, o 10. Isso. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Né? Você não tem a Almeida Revista atualizada aí, não? Que aí fica a mesma que a minha aqui. Mas olha, o Senhor está mandando você orar para que mande trabalhadores. Mas e quanto a você? Talvez antes de você orar, você possa fazer uma outra oração. Antes de você pedir a Deus para enviar trabalhadores, você pode fazer uma outra oração. Você pode dizer: Senhor, eis-me aqui, eu sou o trabalhador, eu estou querendo entrar na tua seara aí,
Me usa. Você já se ofereceu ao Senhor? Eu me lembro há muitos anos, eu era bem jovem, e eu peguei essa palavra e eu estava orando, Senhor, a minha cabeça era um pouco ainda diferente, eu ainda cria o seguinte, que ser trabalhador era para alguns, era assim, obreiros, era irmãos que tinham o ministério da palavra, né? Isso é errado, se você pensa isso, está errado, é você e eu, cada filho de Deus é um obreiro, é um trabalhador na seara do Senhor. Mas eu me lembro que eu fiz essa oração, Senhor, eu quero ser um obreiro, eu estou aqui, se tem pouco, Senhor, eu estou aqui, eu quero me juntar àqueles que estão trabalhando, Senhor. E eu orei com muito fervor isto, e foi interessante que depois de um pouco tempo apareceu um irmão em casa, e ele era um irmão que servia o Senhor por muitos anos, mas ele foi orar comigo, então ele me profetizou, e ele falou exatamente esse versículo, Senhor está te separando, e citou esse verso. Mas ainda que você não receba alguém para falar, orar com você e dizer, olha, você é isso aí, saiba agora, eu estou te dizendo pela palavra de Deus, você é um trabalhador, você foi chamado, não deixe Satanás tomar na sua cabeça, não, isso é para algumas pessoas, a minha função é ficar aqui, eu só vou orar, ou seja, eu vou terceirizar a minha obrigação, para passar para um outro, não, é você no caminho, na escola, onde você estiver. Estou lembrando da minha sogra, ela assim, era uma evangelista, ela ganhava muitas pessoas para Jesus, mas ela não perdia uma oportunidade, tudo que acontecia, chegava lá naquele ponto que ela falava de Jesus para a pessoa, alguém ia na casa dela para trabalhar, ela falava de Jesus, ela ia no supermercado, ela falava de Jesus, ela ia fazer uma consulta médica, ela falava com o médico, ela falava com todo mundo, ide, onde você for. É interessante, Paulo diz assim, 1 Coríntios 9,16, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, pois ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo está dizendo, ai de mim, se não pregar o evangelho. Às vezes, nós não temos esse encargo de Paulo, né? Provavelmente não temos esse encargo de Paulo. Talvez nós nem nos importamos, passamos a vida... Ô, meu irmão, muito obrigado, hein? Já ganhou o seu galardão. Talvez nós não nos preocupemos e não temos esse encargo de falar... Paulo falou, ai de mim se não pregar esse evangelho. Paulo pregava com vontade ou sem vontade, ele pregava o evangelho. Querendo ou não, eu tenho que pregar, é uma obrigação, eu tenho uma obrigação de pregar, e olha que o próprio Senhor Jesus falou a respeito dele mesmo, Marcos 1,38 diz assim, Jesus porém lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim, o Senhor Jesus veio, ele está dizendo que uma das razões da vida dele aqui, se fazer carne, era pregar o reino de Deus, pregar o evangelho. E como discípulos de Jesus, nós temos que imitar o nosso mestre. Nós precisamos imitar o nosso mestre. Vamos fazer aquilo que Jesus ordenou para os seus discípulos, que é para nós. Quando a gente sai, irmãos, eu aprendi algo que assim, me ajuda bastante nessa questão de pregar o evangelho, ainda que a gente precise pregar para todas as pessoas, mas o Senhor Jesus nos deu uma indicação importante, do que a gente precisa estar mais ligado. Ele fala isso em Lucas capítulo 10, o Senhor está falando sobre os discípulos irem pregar o evangelho, e ele chega então no versículo 5, e ele vai dizer assim para os seus discípulos, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Agora preste atenção, essa dica aqui, né, do Senhor é muito boa. É King James aí, mas tá boa.
Assim que entrares na casa, dizei em primeiro lugar, paz seja sobre esta casa. Próximo. Se morar ali um filho da paz. Preste atenção, essa é uma expressão importante. Filho da paz. Eu e você precisamos estar atentos aos filhos da paz. Filho da paz é aquele que está com o coração aberto, ele quer ouvir a palavra. Preste atenção, às vezes você fica ali perdendo muito tempo com alguém que não é filho da paz, ele não é o momento dele ainda, você fala uma vez, duas, três, quatro, cinco, você fica ali, não, falou, não quis, opa, vou para outro, vamos para outro. Mas quando você encontra um filho da paz, ele está pronto para receber a palavra de Deus. Você precisa, na sua estratégia de oração, diga, Senhor, hoje coloque no meu caminho um filho da paz. Coloca um filho da paz para ouvir a tua palavra. Você vai ver que é maravilhoso. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ele voltará sobre vós. Você vai ficar muito surpreso como Deus faz as coisas. Há muitos filhos da paz esperando você chegar para falar a palavra de Deus. O Espírito Santo é tremendo, né? Filipe, aquele diácono, surgiu a perseguição em Jerusalém, e ele saiu e foi passando por Samaria e foi pregando o Evangelho. O que aconteceu lá em Samaria? Um grande avivamento. Muitas pessoas creram no Senhor, houve grande alegria naquela cidade, e Deus confirmou a palavra de Filipe com sinais e maravilhas. Aliás, isso Deus vai fazer à medida que você for pregar o Evangelho, você for testemunhar, seja para o seu vizinho, para o colega, seja o que for. Deus vai confirmar a palavra dele com sinais, se você for e crer. Mas Filipe, depois de ver aquele grande mover de Deus, o Espírito Santo falou para ele fazer o quê? Olha, vá para Gaza, vá para lá. Ele caminhou e foi, andou muito, chegou lá. Aí viu uma carruagem, estava lá dentro o etíope, um eunuco. E o Espírito Santo falou com ele o quê? Entra aí, vai lá. E ele foi, chegou lá, aquele etíope era um filho da paz. Ele estava lendo, né? O profeta Isaías. Você entende o que você está lendo? Como vou entender se alguém não me explique? Sobe para cá. E ele explicou, era um filho da paz, e ele creu. Batizou. Não passaram-se muitos meses ensinando a Bíblia para se batizar, né? Foi ali na hora. O que me impede de eu seja batizado? Não, você crê mesmo? Crê, então seja batizado. Queridos irmãos, nós precisamos encontrar esses filhos da paz. Busque filhos da paz. Quando a gente quer ganhar pessoas para o Senhor, eu aprendi isso muito jovem, e uma das coisas que me ensinaram era: a gente precisa falar dessas pessoas para Deus. Ou seja, você precisa primeiro orar por essas pessoas. Comece a orar. Eu era jovem ainda, né? Hoje eu não faço isso, né? Talvez deveria fazer, mas eu não faço mais. Mas eu fazia. E eu me lembro quando eu li um livro, até eu acho que foi do Otmani, falando sobre salvação. E eu fiz uma lista de pessoas do meu trabalho. Eram muitas pessoas. Para orar pela salvação por elas. Eu comecei a orar por elas todos os dias. E eu me lembro que eu coloquei o nome de um colega ali de trabalho, que eu falei: puxa, esse aqui vai ser difícil. Esse aqui, porque era meio complicado ele. Mas eu me lembro que eu fui para um curso, fazer um curso que a empresa tinha nos mandado, e passamos ali 2 semanas, num hotel. E aí eu falei: Senhor, eu quero ganhar pessoas aqui para o Senhor, eu quero pelo menos uma pessoa. E tentando falar e tal, falando, mas nada, até o último dia. Eu falei: Senhor, nada. Aí teve o churrasco, e o pessoal bebe um pouquinho, né, no churrasco. E eu falei: não, Senhor, eu fui para lá, né, para o churrasco, fiquei ali na mesa. Quando eu estou sentado na mesa, era aquele colega que eu achava difícil pra caramba de crer em Jesus. Ele estava na mesma mesa que eu sentei na mesma mesa com ele. E sem mais, sem menos, ele chegou e vira para mim:
Estava bêbado, assim, sabe? Estava assim com juízo, mas estava bêbado, alto, né? Por que que você não me disse que é o que eu tenho que fazer para ter isso aí que você tem? Você tem que se redimir comigo, me fala aí, como é que eu sou salvo? O peixe está pulando na rede. Irmãos, ali mesmo, falei com ele, orei com ele na mesa, tinha outros colegas lá, ele entregou a vida do Senhor ali, bêbado. Mas, quando ele creu, veio a família dele, veio a esposa, veio a cunhada, veio várias pessoas. Hoje ele já dormiu no Senhor, ele já faleceu. Mas várias pessoas creram, era o mais improvável na minha cabeça. Foi o primeiro da minha lista. Fale a Deus dessas pessoas, e depois fale de Deus para elas. Fale, ore. Entre nós tem um irmão aqui, que eu ouvi o testemunho dele, ele não está aqui hoje não, mas é interessante o testemunho dele. Ele estava com um colega dele, usando drogas, e esse colega dele era um crente desviado, mas ali, aquele crente desviado, com aquele amigo dele, começou a falar de Jesus para ele, usando a droga. E sabe o que aconteceu com esse irmão? Que não era irmão na época? Ele creu no Senhor. Irmãos, Deus pode nos dar surpresas maravilhosas. Deus pode nos dar surpresas maravilhosas. Não demore. Fale. Eu já tive alguns exemplos negativos na minha forma de fazer as coisas. Há muitos anos atrás, eu morava em Macaé e a gente começou a falar de Jesus para uma família. Não para uma família não, especificamente para um senhor. E aí eu preciso ir lá na casa dele, na minha cabeça. Eu preciso ir lá na casa dele, visitá-lo, eu preciso falar do Senhor para ele, eu preciso orar com ele, eu preciso... E fiquei enrolando. Aí eu chego lá, naquela casa, e acho que a minha esposa estava junto, eu não me lembro, mas batemos a porta, tinha algumas pessoas comigo, umas 3 pessoas, batemos a casa e chamamos aquele homem que chamava Carlito. O seu Carlito está? Aí a resposta da mulher dele: não, o seu Carlito morreu. Eu fiquei protelando a minha ida lá, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Perdemos oportunidades e as pessoas, eu não sei se ele chegou a crer no Senhor. Nós falamos já, tínhamos falado, mas poderíamos ter insistido um pouco mais. Quero crer que de alguma forma o Senhor o abençoou. Aproveite cada oportunidade que você tem. Coloque no seu coração: eu preciso falar do Senhor. Sabe, fique com inquietação santa dentro de você. Eu preciso testemunhar, eu preciso falar. Às vezes é meio difícil, né? Mas o Espírito Santo está em você, e o poder do Espírito Santo é que te ajuda. Queridos, há muitos filhos da paz por aí. No meu trabalho, às vezes eu chegava em casa contando para minha esposa também falava assim: o peixe está pulando na rede. Algumas pessoas iam na minha sala para pedir oração. E uma pergunta simples: olha, mas você gostaria de ter a salvação, de crer em Jesus, de entregar sua vida? Eu quero sim. Como é que eu faço isso? No trabalho ali, tranquilo, sem estereotipar, sem ser aquele cara chato, né? Às vezes a gente acha que tem problema, precisa ser chato, né? Aquele estereótipo, né? Você começa a gritar e fala: não, irmão, você é a pessoa normal. Que as pessoas vejam que você é normal, hein? Tá bom? Você conversa no tom de voz normal. Na hora de orar, você ora normalmente com a sua voz. Você é uma pessoa normal. Você não é um estereótipo. Não. Quantas pessoas, às vezes, estão naquele momento de crise,
Mas você é aquele embaixador de Deus para fazer a reconciliação dela com Deus. Eu me lembro, nós estávamos pregando o evangelho numa cidade lá em Minas, a cidade que meus pais moram, né? Aliás, minha mãe só, meu pai já partiu. Mas estávamos lá com um grupo de irmãos, então estávamos numa família, estávamos evangelizando aquela família. E toda aquela família creu no Senhor. Foi uma tarde que estávamos lá conversando e tinha uma pessoa lá da casa que ainda não tinha crido. Então estávamos lá, falando do Senhor para aquela pessoa, falando do amor de Deus, da esperança. E naquele dia chega um jovem lá, e ele creu no Senhor junto lá com aquela família. Mas depois ele foi nos dar o testemunho dele. Naquela tarde ele já tinha preparado tudo para cometer o suicídio. Mas porque ouviu a palavra da esperança, ouviu o evangelho, ele creu, e foi transformado e se tornou evangelista. Ele é um evangelista. Irmãos, nós somos aqueles chamados para fazer reconciliação dos homens com Deus. Aproveite cada oportunidade que Deus te der. Nos últimos anos, uma forma muito simples que eu tenho usado, que Deus tem me dado essa graça, e eu quero que você comece a fazer isso, eu quero te estimular a fazer isso. Você orar com as pessoas. Você se oferece para orar com elas. E às vezes pode ser porque ela está doente, está com uma dor, você ora com ela. Você diz, eu posso orar por você? Tem alguma coisa que você gostaria que eu pedisse a Deus por você? Isso abre uma porta enorme para falar do Senhor. Pouquíssimas pessoas dizem não para isso. Pouquíssimas. Há alguns que dizem, mas são muito poucos aqueles que dizem não. A maioria vai dizer sim. E o evangelho, irmãos, é com sinais e prodígios, viu? O poder de Deus que estava lá no início da igreja está agora também. Para irmos e pregarmos o evangelho, nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo. Vocês creem nisso? Nossa, vocês creem mesmo que o Espírito Santo precisa capacitar, irmãos? Eu não estou querendo aqui fazer um palco aqui de animador para vocês não, mas a gente precisa ter consciência. Você já sentiu que às vezes você quer falar do Senhor, mas você fica enfraquecido, você fica às vezes envergonhado, você fica sem jeito, e trava, mas se o poder de Deus vem sobre a sua vida, você vai fazer isso com toda tranquilidade. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos em João capítulo 20, 21, ele disse assim, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Naquele dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, eles receberam a habitação do Espírito Santo. Mas Jesus agora faz uma outra promessa, depois de Jesus ter soprado sobre eles, e o Espírito Santo veio habitar neles, mas Jesus faz uma outra promessa para eles. No final do no capítulo 24 de Lucas, ele vai dizer, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E no livro de Atos, logo no início, o Senhor Jesus vai falar que João batizou com água, mas que aqueles discípulos ali, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Em Atos 1:8, Jesus vai falar, mas recebereis poder. Quando? Alguém sabe o resto desse? Atos 1:8, esse é um versículo para você guardar de cor e orar muito sobre ele. Atos 1:8, olha lá. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que é para você? O que você vai fazer com esse poder que vier para vir sobre a sua vida?
O que está escrito lá? Testemunhar do Senhor. E sereis minhas testemunhas. Eu e você precisamos do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus. Todo crente, todo aquele que creu tem o Espírito Santo habitando nele. Mas a habitação do Espírito Santo é diferente do Espírito Santo derramado sobre nós. No dia da ressurreição, no domingo de ressurreição, os discípulos receberam o Espírito Santo habitando neles. Mas no domingo de Pentecoste, eles receberam o quê? O derramar do Espírito Santo. E esse derramar é para poder, para ser testemunha de Jesus. E eles, recebendo esse poder, eles começaram a testemunhar do Senhor. E é interessante que depois que Pedro e João, eles vão no templo e na porta formosa, encontram aquele aleijado, aquele paralítico, eles dizem, não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, e tomou pela mão aquele homem, foi curado, e fez aquele movimento ali, e diz que a palavra que quase 5.000 pessoas, foi acrescentado para quase 5.000 pessoas salvas, por causa daquele evento. Pedro prega o Evangelho e as pessoas creem, porque viram sinais. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha sido derramado sobre eles, eles tinham ousadia, e Deus confirmava a palavra que eles pregavam com sinais, com prodígios. Só que eles foram ameaçados. As autoridades do povo judeu ameaçaram, olha, vocês não podem pregar nesse nome. E depois que eles saem dali, eles se reúnem os irmãos, e eles vão orar. E ficou registrado em Atos, capítulo 4, 29, diz assim, agora, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos, que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eu acho lindo isso, porque eles estavam sendo ameaçados de irem presos, de poderem até ser apedrejados, mas eles não oraram para ser livres disso. Eles oraram para quê? Para pregar a palavra com intrepidez. Eles queriam testemunhar a Jesus Cristo ressuscitado. Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ah, queridos, é isso aí. Pregar a palavra, enquanto nós pregamos, o Senhor vai confirmando essa palavra com sinais. Você vai numa família e você prega o Evangelho, mas tem um doente lá, você ora e aquele doente é curado. E eles creem na palavra, eles dizem, essa palavra realmente é de Deus. É assim que aconteceu lá em Atos. Coloca aí Marcos 16, o finalzinho do Atos 16. Olha o que diz Atos 16. A partir do verso 19 e 20. Desculpe, não, Marcos, é Marcos mesmo, é isso aí. Concluindo depois de lhes ter orientado o Senhor Jesus, foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, o que aconteceu com os discípulos aí? Saíram e pregaram por toda parte. Vamos ler junto? Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o que aconteceu agora? Aleluia, o Senhor cooperava com eles. O Senhor vai cooperar com você quando você sair para pregar o Evangelho. É o Senhor. Oi, irmãos, você não está sozinho. O Senhor vai cooperar com você e de uma forma sobrenatural. Olha o que está escrito. Confirmando-lhes a palavra com quê? Com inteligência, com sabedoria humana? Não, com os sinais que a acompanhavam. Aleluia. Ah, irmãos, eu quero estar vivendo isso. Eu tenho vivido. Louvado seja Deus. E você não gostaria de viver isto? Prega a palavra, e o Senhor está com você, vai cooperar com você.
Queridos, não é coisa assim, sabe? A gente pensa assim, isso é coisa lá assim só para um irmão que tem o ministério da palavra, vai pregar, vai pegar o microfone no púlpito. Não, irmãos, é no seu dia a dia. É ali com o seu vizinho, sua vizinha. É ali no seu trabalho, o seu colega. Você está falando do Senhor, mas ao mesmo tempo Deus faz milagres. E aqueles milagres confirmam a palavra. O Senhor cooperava com eles. Queridos, que coisa tremenda. Deus coopera com você, meu irmão. É você aí, está com a mão assim, com essa barba bonita. Deus coopera com você. Creia. Deus coopera conosco. Quer melhor cooperação do que essa? Queridos irmãos, que nós possamos orar assim como os discípulos oraram. Eles oraram: Senhor, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazerem curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha que lindo agora. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e não ficaram parados. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vai se mover. Diz aqui, e com intrepidez. O que eles faziam? Brigavam uns com os outros, discutiam as coisas. Vão ter reunião assim, assado, o pão da ceia assim, assado. Usa véu, não usa véu. Foi isso que eles ficaram fazendo? Não. Se o irmão tivesse colocado ali, mas eu vou ler aqui para vocês. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Anunciavam a palavra de Deus. Irmão Bíblia, mas eu não sei anunciar a palavra de Deus. Então aprenda. Eu não conheço os versículos da Bíblia para usar. Faz uma colinha. Eu, quando era adolescente, tinha esse negócio de cola na escola, não sei como é que é hoje, mas o pessoal, sabe, anote numa folhinha, anote no seu celular alguns versículos básicos. João 3,16, todo mundo sabe. Sabe mesmo? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Vocês sabem. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, o que Jesus fez? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você já tem duas armas aí, Romanos 10:9. Quem sabe de cor aí? Romanos 10:9. Eu vou começar, vocês sabem sim. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no seu coração você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha, pregue isso. Usa esse versículo para falar, para instruir a pessoa. E o Espírito Santo vai cooperar com você e vai fazer luz vir sobre aquela pessoa. Mas você precisa levar a palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Não é pregação como estou fazendo aqui com o microfone, no púlpito, não, irmãos. É falar de Deus, é proclamar. Proclame a palavra. Você vai ficar surpreso com as coisas que Deus vai fazer. Irmãos, que o Senhor nos ajude a sair de toda a nossa paralisia. Nós estamos findando esse ano 2024. O ano que vem, vamos nos encorajar mutuamente a ganharmos almas para Jesus. Vamos fazer isso, irmãos? Encoraje mutuamente. Cada assembleia local, ali, encoraje, ganhe pessoas para o Senhor, e ali naquele ambiente familiar, faça discípulo dela para Jesus, instrua na palavra. Muitos filhos na fé vão surgir entre nós. Não é porque nós queremos crescer para ter um número grande de irmãos, não é isso. É porque nós queremos ver o reino de Deus expandindo sobre essa terra, e sobre onde nós estamos, aqui na nossa esfera mais perto de nós. Nós podemos fazer essa oração que os discípulos fizeram.
Senhor, nos dê intrepidez para anunciar a Tua palavra. E, Senhor, que a nossa palavra seja acompanhada de sinais também. Quando eu orar por aquela pessoa que está com aquele problema vai ser dissolvido. Isso será um sinal para ela de que a Tua palavra é a verdade, de que o Senhor é que está nesse negócio. Eu e você precisamos do poder de Deus. Precisamos do poder do Espírito Santo, irmãos. Você tem orado para que Deus derrame o poder dele sobre a sua vida? Você precisa do poder de Deus. Paulo diz, olha, eu fui entre vocês, falando para os irmãos em Corinto, eu fui até vocês não com palavras de sabedoria humana, mas eu fui na demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a fé de vocês não ficasse sustentada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Eu e você precisamos desse revestir do Espírito Santo. Quando vier sobre a sua vida, eu sei que alguns aqui já experimentaram, outros provavelmente não, mas busque do Senhor. Senhor, eu quero esse revestimento de poder. Senhor, eu quero que o seu Espírito Santo seja derramado sobre a minha vida. E se você já teve, às vezes você está aí amortecido, você precisa avivar isto. Ore ao Senhor. Esses irmãos aqui, os discípulos do capítulo 4 de Atos, eles já tinham participado do dia do Pentecoste, o Espírito Santo tinha vindo sobre eles, mas eles agora oram de novo e o que acontece? Diz a palavra, que todos ficaram cheios do Espírito Santo novamente. Ah, Senhor, me encha. Você precisa orar. Coloque no seu coração, Senhor, me dê pelo menos uma alma, pelo menos um filho na fé, nesse ano que vai começar. Aliás, esse ano você ainda pode ser ousado e falar, Senhor, esse ano eu não tive ainda filho espiritual. Até dia 31, me dê um filho na fé. Não significa que ele vai reunir com você, mas onde ele estiver, você fala do Senhor e onde Deus vai encaminhá-lo. O bom seria que você pudesse trazê-lo para você cuidar, né? A mãe que dá a luz a um filho, né, ela cuida. Então nós precisamos fazer isso. Não podemos falar e deixar por aí, né? Ah, queridos, nós vamos ver um novo mover de Deus se a gente observar isso. O ano que vem, vamos pedir ao Senhor a graça dEle para fazermos isso. Eu e você precisamos do poder de Deus. Eu queria fazer uma oração com você, junto com você na realidade. Se você deseja ir em frente, obedecer ao Senhor, isso é uma obediência. Falar de Jesus é obedecer ao Senhor. Mas você quer ser capacitado para isso, e você quer o poder do Espírito Santo na sua vida, eu queria que você levantasse agora, viesse até aqui na frente mesmo, né? Não seja tradicional, né? Vem aqui, nós vamos orar juntos. Vem aqui agora, por favor. Quem deseja ser capacitado pelo Espírito Santo, quer ser renovado pelo Espírito Santo. Nós vamos orar. E se você é sincero diante de Deus, o Senhor vai descer sobre você. Pode ser aqui agora ou depois, mas algo vai acontecer na sua vida. Algo vai acontecer.